Fecha a porta aqui. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos esperar o pessoal se achegar aqui na nossa live, né? O louvor maravilhoso, abençoado pelo nosso queridão aí, nosso irmão Lucas. Deus continue abençoando a vida dele ricamente em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E tamo aí. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá uma like aí para mim, se todo mundo estiver me ouvindo bem. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus, está chegando já gente. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, é verdade? Muito bom dia a você que está chegando, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo, um dia maravilhoso, um domingo gostoso, né? Glória a Deus, louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus, né? Estou na página da oficina mesmo, dá um joia aí para mim, gente. Aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, amém? Mas vamos já entrar na palavra de Deus, e eu gostaria de fazer uma oração a Deus, de gratidão, de louvor, de adoração, para que Deus venha continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos e somos carentes dele, né? É isso aí. Os dias não são bons para o mundo, mas são bons para nós. Deus está com a potente e poderosa mão dele estendida sobre nossas vidas. E Deus está operando grandes coisas. Se você ficar ligado na palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus, nos ensina que nós devamos viver não por vistas, mas por fé. Você vai ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus? Sei que o nosso irmãozão lá já fez a oração, mas vamos fazer outra oração para que nós possamos nos preparar neste momento, para receber essa palavra. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua santa e amada presença nós estamos, porque vivemos na tua presença, porque nada pode fugir aos teus santos olhos, ó Pai. Então nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus na nossa vida, o único Deus de culto, de adoração, de louvor, de entrega, somente a Ti, ó Senhor, porque para Ti são todas as coisas. Nós reconhecemos isso, ó Pai, e somos tão falhos, tão pequeninos, que pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos cubra com o santo sangue do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos lave, nos purifique, porque confessamos diante do Senhor que falhamos, erramos e somos carentes das infinitas misericórdias do Senhor. Pedimos ao Senhor que venha sobre nossa vida neste momento. Prepare, Senhor, a nossa mente, ó Pai, como aquela boa terra que há de receber a Tua semente, que é a Tua palavra. E que nós possamos absorver a Tua palavra, Senhor Deus, e com esta semente maravilhosa, venhamos germiná-la e fazer com que essa semente venha crescer e produzir frutos, ó Senhor. Frutos, ó Senhor, frutos que nós necessitamos nesses dias. Para cada um irmão que está nos ouvindo, eu peço a Ti a Tua potente e poderosa mão sobre a vida deles, os escondendo no Teu esconderijo do Altíssimo, para que nós possamos passar por esses dias louvando e engrandecendo o Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso culto, a nossa entrega a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha que maravilha, né? Você está trazendo a glória de Deus para dentro da tua casa, para dentro
do teu lar. Olha que coisa espetacular, né? E aonde a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus ele emana, como aconteceu nos dias de Obed-edom. Davi ele ia trazendo a arca de volta e simplesmente os homens que carregavam a arca tropeçaram e Deus fulminou um deles, porque eles estavam carregando a arca de uma maneira errada, não era daquela forma. E ainda que Davi preparou o melhor carro, um carro novo, para levar aquela arca, e Davi se entristeceu, ele ficou assustado, e ele olhou assim, ele viu uma pequena casa, uma tapera, digamos assim, e disse: olha, vamos guardar a arca ali. A arca da aliança representava a presença do Deus vivo. E ali eles guardaram a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Ele não era israelita. E interessante que a arca da aliança na casa de Obed-edom não trouxe nenhuma consequência por causa da inocência de Obed-edom. Mas a presença de Deus naquela casa fez com que a mulher de Obed-edom tivesse filhos, ele constituiu uma família. A presença de Deus naquela casa fez com que Obed-edom prosperasse e enriquecesse, até que a notícia chegou até o rei Davi. E o rei Davi, ele simplesmente, depois de alguns meses, ele manda buscar a arca. Mas Obed-edom, ele faz um pedido, ele podia pedir tantas coisas para o rei, mas ele pediu: eu gostaria de estar próximo a essa arca. E Obed-edom, ele se tornou um levita do Senhor, não sendo ele, né, da tribo de Levi. Olha só que maravilha, como que Deus ele é permissível nas questões do nosso coração, dos desejos do nosso coração. Obed-edom, ele desejou tanto a presença de Deus, quando soube que a arca, que representava a presença de Deus verdadeiramente, iria ser retirado de dentro da casa dele. E ele desejou tanto a presença de Deus, que Deus ele muda toda a história, só para abençoar o desejo do coração daqueles que o amam. E Obed-edom ele continuou próximo à arca da aliança. Então, meu amado, nessa manhã, a presença do Deus vivo está entrando dentro do teu lar. Mas a presença do Deus vivo permanecer dentro do teu lar é um desafio para você. Porque Deus, ele é santo. E nós somos pessoas cheias de falhas e defeitos. Então temos que ter um coração aquebrantado diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e entristecido, o Senhor não rejeita. Então que nós tenhamos essa humildade de reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, e sempre nos consertarmos diante da presença de Deus, para que essa presença de Deus permaneça dentro do nosso lar. Nós temos que tomar cuidado o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, para que a presença de Deus não seja ali simplesmente ofendida pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, em nome do Senhor Jesus, que a presença do Senhor hoje seja estabelecida sobre o teu lar, aqueles que já têm essa presença, ela seja simplesmente confirmada diante do Senhor, que Ele pode habitar no teu lar, no teu corpo, como templo dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que os santos anjos de guerra guardem o teu lar e que todos estejam escondidos no esconderijo do Altíssimo. Amém? Que é o lugar que nós devemos estar neste momento. Que a palavra de Deus nos foi revelada em Isaías, que nós ficássemos escondidos por um pouquinho de tempo. Glória a Deus. Porque grandes coisas tem o Senhor para nossas vidas. Amém?
Muito bom dia mais uma vez para todos que estão se achegando aí. Eu sou o pastor R.A. Lima, sou pastor da Igreja Vida e do Ministério da Oficina de Cristo, Ministério Evangelístico. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus? Oh Deus maravilhoso, Deus grandioso. Pega a tua Bíblia, teu aplicativo, não vai pegar o aplicativo, senão vai desligar, né? Então, aleluia, glória a Deus. Vai marcando aí, você que tem uma Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17. Como que Jesus passou por momentos de adversidade também. Momentos, porque na época de Jesus também não foi tão fácil. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos o que do Senhor Jesus? Nós somos uma noiva. Somos a noiva do Senhor Jesus. E como eu, e como você homem, né? E como você mulher também, você se aceitaria casar com uma pessoa de qualquer jeito? Você aceitaria? Eu já disse que o dia do meu casamento foi o dia que eu estava feliz e radiante, estava contente, eu estava dando risada para tudo, assim, feliz, né? Porque eu iria me casar, eu iria me tornar uma só pessoa com a minha esposa, pastora Michele, e eu estava muito feliz, estava contente, estava alegre. E da mesma forma, imagina o nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria que Ele está unindo conosco um dia. Ele é o nosso noivo. E Ele tem nos preparado. A palavra de Deus diz que nós temos que apresentar ao Senhor com uma noiva pura, imaculada, santa, limpa, bonita. Aleluia. E esses dias que nós vivemos aqui na terra são os dias em que nós temos que estar nos preparando. Temos que estar nos preparando, nos embelezando. E essa beleza, ela não é do exterior, ela vem de dentro, do espírito e da alma. Nós temos que estar nos preparando, porque o Senhor vem nos buscar, o nosso noivo vem. Glória a Deus. Aleluia. Então, como que está a tua vida para esse dia? Esse dia que será inevitável. Ele já decretou que nós somos a noiva. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva. E Ele já determinou o casamento. O dia que Ele há de nos buscar. O dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Aleluia. É maravilhoso, meu irmão. Às vezes você está tão preocupado com tantas coisas, está se esquecendo que você é noiva do Senhor e que você tem que estar linda, você tem que estar embelezada, adornada, você tem que estar bonita. E essa beleza é uma beleza espiritual que se faz com a santificação, a santidade. Sede santo, porque o Senhor é santo. Nós temos que estar cultivando isso na nossa vida. Nós temos que estar cultivando a santidade na nossa vida todos os dias, porque é uma maneira de nós estarmos nos limpando, nos preparando para o Senhor, nosso noivo. Glória a Deus. Então, como que você tem se preparado? Pastor, olha, eu não vejo a hora. Se você está dessa forma, eu não vejo a hora que Jesus vem buscar, porque eu não aguento mais, eu estou assim, O Senhor, Ele não vai casar com qualquer uma. O Senhor não vem buscar uma noiva triste para o altar. A palavra de Deus, o apóstolo, ele nos ensina, preste atenção, que nós devemos prestar, entregar ao Senhor um culto racional, de raciocínio. Vamos raciocinar? Vamos botar a cachola para funcionar? O culto é racional, a fé não. Amém? A fé é sobrenatural. Vamos raciocinar? Espera aí, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar preparado,
né? O Senhor não vem casar com uma mulher desdentada, com uma mulher feia, com uma mulher suja. Ele não. Então, se você se encontra dessa forma, é momento de você parar e pensar agora. Espera aí, eu não estou preparado. Eu não estou pronto. Mas a palavra de Deus em Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai enquanto está perto. Entrega verdadeiramente a tua vida ao Senhor, com compromisso sério. Nesse, digamos, noivado que nós temos com o nosso Senhor, esse noivado que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus, nós temos que viver uma vida regrada, para não desagradar o nosso noivo. Eu lembro que quando eu namorava, eu era noivo da pastora, glória a Deus, ela tinha ciúmes de mim e eu tinha ciúmes dela, mas não esse ciúmes doentio, mas eu tinha, e eu até hoje tenho um ciúmes dela, ela tem um ciúmes de mim, mas é um ciúmes amoroso. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nós, preparando todas as coisas, nos dando condições para esse casamento, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que ele tem o quê? Ciúmes de nós. Ele se entristece, ele tem sentimentos, e ele está sobre nossa vida. Então nós temos que nos preparar, e nos separarmos deste mundo. Eu não aceitaria a minha noiva estar em qualquer lugar. Eu não aceitaria a minha noiva simplesmente depois de um encontro. Nosso encontro com o nosso noivo são esses encontros que nós estamos tendo aqui. Por isso que eu digo, se a igreja do Senhor Jesus Cristo entendesse o que é um culto, o que é uma entrega verdadeiramente ao Senhor no altar, aleluia. Eu me lembro que quando eu era noivo, eu queria ver a Michele todos os dias, de segunda a segunda-feira. Eu me lembro que, para mim ligar para ela, eu usava aquelas fichas telefônicas, né? Depois veio o cartão e hoje não existe mais nada, hoje é só celular. Eu me lembro que era tudo que eu tinha ali, eu investia para ligar para ela, e cada ficha levava 3 minutos, e minha sogra às vezes falava, ela está dormindo. Eu queria ver a Michele toda hora, era o desejo do meu coração, até o dia que eu me casei com ela, e hoje eu tenho ela todos os dias. Mas eu não aceitaria a Michele se depois que nós simplesmente namorávamos, noivávamos, nos encontrava, eu não aceitaria que a Michele saísse para ir embora para a casa dela e parasse numa boate, parasse num bar, parasse com as amigas, saísse com as amigas. Eu não aceitaria isso. Por quê que você não aceita? Mas porque ela é minha noiva. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós simplesmente somos a noiva de Cristo. E quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o que nós fazemos depois desse encontro? O momento em que nós vamos nos dedicar a coisas cotidianas nossas. O momento em que nós vamos nos dedicar a coisas que são cotidianas da nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia, como que nós nos portamos nesses momentos? Como que nós agimos nesse momento? Ei, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os justos e os injustos. Os olhos dele estão em todos os lugares. Então é isso que eu quero dizer. A santidade não é só aqui neste momento, neste culto, nessa entrega. A santidade ela é muito mais prolongada do que isso. É o meu dia a dia quando eu penso estar sozinho, mas não estou sozinho, porque o Espírito de Deus está em mim. E mesmo que eu não tivesse o Espírito de Deus na minha vida, como seria a minha conduta fora dos cultos da igreja? Então, voltando um pouco atrás, eu queria estar todos os dias
junto com a Michele. Por quê? Um dia eu estaria casado com ela e hoje eu estou casado. Assim é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o nosso noivo e Ele quer saber como que é a tua vida enquanto você não está nas reuniões, nos cultos. O que você tem feito, o que você tem praticado, coisas que não têm agradado o Senhor. Ah, pastor, mas olha, meu amado, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo começa de que forma? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Olha, arrependa de todo pecado, de toda obra ruim que você está fazendo. Eu conheço um amigo, um pastor, e ele tem igreja em muitas nações. Ele já é um senhor, pastor Carlos Bezerra, Comunidade da Graça. E ele começou a ministrar isso que eu estou ministrando hoje. Ele começou nos cultos com 5.000 pessoas aproximadamente. E terminou uma campanha de ministrações sobre santidade, santificação, com aproximadamente 1.000 pessoas. Então houve uma queda abrupta, porque as pessoas não suportavam. Como o Senhor Jesus Cristo também, no capítulo 6, lá do livro de João, ele começa a anunciar quem ele era. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode entrar no reino de Deus. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. E ele começa a revelar, ali está escrito dessa forma, mas o Senhor, ele começou a revelar, eu sou o próprio Deus aqui na terra. Eu sou o Deus Emanuel junto contigo. E ali as pessoas no capítulo 6, chega um momento que eles não suportam mais ouvir a palavra de Deus. E a multidão que estava com o Senhor Jesus começa a abandonar o Senhor Jesus, porque ele começou a revelar quem era o noivo e o que ele queria. E as pessoas começam a abandonar e ficam somente 12, os 12 discípulos dele ficam, mais ninguém. Eu fico imaginando naquela época, se fosse numa de nossas igrejas, aqueles irmãos que gostam de ficar contando quantas pessoas tem no culto, e gosta de medir as palavras dos pastores, e se esquece que quando o pastor está pregando, você vai ganhar carro, você vai ganhar dinheiro, tu vai prosperar, é Deus que está falando, mas quando a palavra de Deus, ela bate de encontro com você, já não é mais Deus, o pastor pegou pesado, aí a culpa vem toda sobre a vida do pastor. É ou não é? Pastor, o senhor não devia ter falado isso, olha aí, ó, os irmãos não vão mais voltar na igreja. As pessoas poderiam dizer isso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderia dizer, Jesus, olha o que o senhor foi fazer com a igreja. O senhor foi pregar dessa forma, e a multidão foi embora, só ficou nós. E Jesus, ele diz, olha, e vós, não quereis ir embora também? Porque um de vocês é o diabo. Eu fico imaginando um pastor nos dias de hoje, dizendo dentro da igreja, um de vocês são o diabo. Estão contaminados pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira. O que seria da igreja? Eu creio que os diáconos, os obreiros, aqueles casca grossa que já estão 30 anos dentro da igreja, 20, 10, 15 anos dentro da igreja sem produzir frutos, mas estão ali simplesmente para apontar o dedo para o pastor, diriam o quê? Pastor, o que o senhor foi fazer? Olha aí, essas pessoas não vão voltar mais no culto. E Jesus, ele prolonga junto com os discípulos, e vós não quereis ir embora também? Porque um de vocês é o diabo. Mas Pedro, tomado pela revelação do Espírito Santo de Deus, porque aqueles que são tementes ao Senhor, simplesmente se abrem ao Senhor, temor ao Senhor, diz, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Nós largamos tudo, só o Senhor tem a palavra,
da vida eterna. Só o Senhor, aleluia, tem a palavra que nos conduz à santidade, a sermos santos. Só o Senhor tem a palavra que nos liberta e nos leva para o céu. Só o Senhor é Deus. E Jesus diz, olha, não fostes carne e sangue que vos revelaste isso, mas o meu Pai. Quando nós entramos nessa dimensão, aleluia, nós começamos a compreender e entender que tudo aqui é passageiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas vamos pegar a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, versículo 24 em diante. Diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Não paga os impostos? Aleluia! Dracmas são dinheiro. Dracma era o valor do imposto na época, do tributo colocado ali. Versículo 25, disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que é um valor acima da dracma. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Nota que os cobradores de impostos naquela época também funcionavam. E o que ocorreu? Aleluia, glória a Deus. Pedro, eu creio que ele vivia uma vida difícil, mas ele aprendeu, no capítulo 5 do livro de Lucas, ele aprendeu quem era Jesus, o provedor de todas as coisas. Aleluia, o Deus provedor, Jeová Jiré. Ele era maravilhoso. Pedro, ele não tinha pescado absolutamente nada. E no capítulo 5 revela que Pedro, ele estava lavando as redes, ele podia ir embora, descansar, dormir, mas ele preferiu ouvir a palavra de Deus. E Pedro, ele fica ali, e Jesus usa um dos barcos de Pedro e começa a pregar. E ali Pedro se antecipa e diz, olha, Senhor Jesus, nós trabalhamos uma noite toda e não apanhamos nada, mas sobre tua palavra, olha, sobre a sua palavra, meu Senhor, eu irei e farei ao mar alto. E Jesus foi com ele, porque, aleluia, Pedro obedeceu a palavra. E Jesus vai ao mar alto, e ali eles fazem uma pesca maravilhosa. Ei, Jesus está contigo? As preocupações estão batendo nessa época, nesses dias em que você está vivendo? Todos dizendo, olha, vai haver falência, as lojas não estão abrindo, o comércio está fechado, vai haver o caos, vai haver, olha, vai acontecer algo desgraçador, nós vamos virar uma Cuba, nós vamos virar um país miserável. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos no controle de Deus. E eu não vivo segundo os padrões desse mundo.
Ainda que eu tenha que pagar os meus impostos, a palavra de Deus está dizendo aqui, não deu ainda para mim fazer a minha declaração do imposto de renda, né? Mas eu pago os meus impostos. Quando eu vou aliás, resumindo, nós trabalhamos 5 a 6 meses só para pagar impostos aqui no Brasil. Então é uma carga tributária muito alta. E vem imposto, e vem imposto, e vem imposto. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fala, olha, de quem que é os impostos? São dos reis dessa terra, dos governantes dessa terra. Nós devemos pagar, é justo? Mas nós não temos compromisso com este mundo, mas para que nós não venhamos escandalizar, vai e paga. Mas Pedro estava duro, mas Jesus sabia aonde estavam os tesouros escondidos. Pega a tua Bíblia rapidinho no livro de Isaías e grava isso, tá? Grava isso, Isaías 45. No versículo 2 em diante, diz assim a palavra de Deus, Isaías 45, versículo 2 em diante. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Aleluias. Essa promessa foi para o rei de Ciro, que não era israelita. Mas a palavra de Deus é para ontem, é para hoje e é para amanhã. Então, para mim, ela está servindo. Existem tesouros escondidos e Jesus sabia. Primeiro caixa eletrônico que nós encontramos foi a boca do peixe. Jesus deu o endereço 2 vezes para Pedro. Pedro, olha, vai ao mar alto. 3 vezes, aliás. Olha, Pedro, vai no cais lá, lança o anzol. O primeiro peixe que você pegar, você simplesmente paga a dívida de Jesus, o imposto de Jesus. Em primeiro lugar, tem que ser para o Senhor. Depois para você. Por isso que eu falo, Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. E aí simplesmente ele obedece. Ele vai lá no caixa eletrônico, que era o peixe, ele pega o peixe, abre a boca do peixe e pega um valor acima do que eles deviam. Aleluia. E ele paga primeiro de Jesus, porque Jesus diz o quê? Paga primeiro, né? Abrindo a boca, encontrarás um start. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Paga primeiro por mim e depois para você, Pedro. Pedro obedeceu mais uma vez e foi abençoado. Não ficou endividado em tempos de escassez. Nota que o Senhor, ele conhece a aflição, porque Jesus não estava junto com Pedro quando Pedro foi cobrado. Mas Jesus sabia, porque Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Ele sabia. Ele viu Pedro cabisbaixo. E a terceira vez que o Senhor revela os tesouros escondidos. Aleluia. Jesus tinha sido crucificado, passado um tempo. Jesus gostava de churrasco. Jesus, ele vai na praia e os discípulos estavam lá no mar, voltaram a fazer o que eles estavam de costume a fazer e simplesmente estavam ali lançando a rede e não estava pegando nada e Jesus já estava fazendo churrasco para comemorar. Olha que bênção, meu amado, aleluia. E ali simplesmente o Senhor, Jesus diz, vocês pegaram alguma coisa aí? E os discípulos disseram, não pegamos nada. Aí o Senhor Jesus diz o quê? Lança a rede do outro lado. Eu creio que os peixes, sem a direção de Deus, as nossas necessidades, elas zombam de nós. Eu fico imaginando os peixes, os caras jogando a rede de um lado, e olha que eram pescadores que entendiam de pesca, não eram, né?
Então, eles estavam lançando a rede de um lado e os peixes do outro lado. Lá, nós aqui, eles errando nós. Mas o Senhor estava ali. Jesus estava na praia. E Jesus diz, lança a rede do outro lado. Porque o Senhor conhece aquele que habita em nossas vidas. Sabe aonde estão os tesouros escondidos? Quem escondeu esse tesouro da sua vida? As trevas. O diabo escondeu as riquezas, os teus direitos. Ele encobre. Ele faz você ficar cego para não enxergar as grandezas de Deus na tua vida. E ali simplesmente eles, vamos jogar do outro lado a rede. Jogaram a rede do outro lado. E fizeram uma pesca maravilhosa. E Pedro, ele estava sem roupa. E simplesmente ele pega, pera aí, eu conheço quem é esse cara. Eu sei quem é esse homem que está falando conosco lá da praia. Porque, olha, quando eu estava derrotado, ele me ensinou a fazer uma pesca maravilhosa pela fé. Olha, quando eu estava endividado, ele mandou eu pegar um peixe, e lá dentro do peixe tinha o valor para pagar a conta dele e a minha conta. E agora eu reconheço quem é esse homem. É Jesus. E ele se antecipa, ele mergulha e vai nadando ao encontro do Senhor Jesus. Você acha que Deus quer que você passe por essa prova desgraçada dos quintos do inferno, de dívidas, de problemas financeiros, de medo? Eu vejo nos dias de hoje muitos crentes falhando com o Senhor, porque errais, não conhecendo as Escrituras. Conheça o caráter, o perfil de Deus, como que Deus age. É nesse tempo que Deus age ao teu favor. É nesse tempo que o Senhor se manifesta com a glória dele para te abençoar. Nós somos como águias, a palavra de Deus diz. Enquanto todos estão preocupados, estão se escondendo, estão ali simplesmente perturbados, nós somos águias, estamos acima dos problemas e podemos enxergar com os nossos olhos, dados uma visão do Senhor. Nós conseguimos enxergar oportunidade em meio à crise, em meio à falência. Aleluia! E assim o Senhor quer a noiva dele. Uma noiva que não fique clamando, pelo amor de Deus, vem que eu não aguento mais. Os carnês estão chegando, isso, aquilo. Aleluia. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você vença o medo. O Senhor quer que você vença esse medo. Mas olha, a realidade é essa. A realidade pode ser o que for, mas a minha realidade, ela está aqui, Aleluia. A minha realidade está que em meio às escassez, o Senhor é Deus na minha vida para me prosperar, para multiplicar. E esse é o erro dos cristãos nos dias de hoje. Eu vejo pastores pedindo quase que pelo amor de Deus. Aleluia. E vamos ajudar com isso, ajudar com aquilo. É só dobrar o joelho, pastor, e orar para que as tuas ovelhas sejam guardadas, como Jesus fazia com a deles. Ore e peça a Deus, Senhor, olha, nesse tempo, eu não quero olhar para as dificuldades financeiras que eu estou enxergando, eu quero olhar para as minhas ovelhas, eu quero cuidar delas. E cuidar das ovelhas é simplesmente o que o salmista diz. Aleluia. Levar as ovelhas preste atenção, verdejantes pastos e a águas tranquilas. Comida e alimento para as ovelhas. Aí tem muitas pessoas, pastor, mas o senhor prega isso, mas lógico, eu vou pregar outra coisa, sendo que a situação, o problema é outro. Então eu tenho que pregar algo que te inspire fé e que tire você dessa zona de medo, simplesmente desse desconforto que todo mundo está vivendo. Então eu tenho que pregar a palavra de Deus. Mas o povo não gosta.
Nós já vimos lá no capítulo 6 de João, que nem todos gostam de ouvir a palavra de Deus, e que a multidão deixou Jesus. Os 12 discípulos ficaram, e Jesus apertou: e vocês não querem ir embora também? Porque um de vocês é o diabo. Imagina, nós pastores falando isso num púlpito, num altar da igreja. Voa a cadeira na nossa cabeça. Então, levar as ovelhas, aquilo que Amós profetizou, 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei o quê? Fome, não de pão e não de água, mas fome de ouvir as minhas palavras. Preste atenção, preste muita atenção no que eu estou te dizendo, tá? Levar as ovelhas a verdejantes pastos e a águas tranquilas. Você, meu amado, minha amada, tem sido conduzido a verdejantes pastos e a águas tranquilas? Você tem sido conduzido? A palavra de Deus no livro de Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E o salmista revela o segredo, que o pastor, ele tem que levar o rebanho a águas tranquilas e a verdejantes pastos. O pastor tem que levar as ovelhas aonde tem comida e água. E aonde tem comida e água, sendo que a palavra de Deus no profeta Amós diz que não é de alimento, é da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela diz bem claro que todas as nossas bênçãos, elas já existem. Elas já existem e estão numa esfera espiritual. A palavra de Deus, ela nos garante todas as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso para com as nossas vidas. Então, meu irmão, conduzir você a verdejantes pastos e águas tranquilas é revelar a palavra de Deus, os segredos da palavra de Deus, é fazer você conhecer a palavra de Deus. E nesses dias em que muitos estão com medo, tentando fazer como Gideão estava fazendo. Gideão ali, Israel estava passando simplesmente, por um momento muito difícil, mas muito difícil, E Israel estava sendo saqueado. E simplesmente Gideão, ele estava tentando se defender com as suas próprias forças de um exército que aos olhos dele parecia gafanhoto. Tudo que eles faziam, eles eram roubados. Vinham ali os midianitas, eles vinham e saqueavam toda a riqueza do povo de Israel. Eles prosperavam, mas eles eram roubados. E Gideão estava tentando fazer de uma forma errada, mas havia uma opressão ali, que era um poste ídolo de Baal e de Azira, a deusa da fertilidade, a qual deveria ser derrubado, e o povo de Israel deveria se voltar a Deus e buscar a Deus, porque Deus é o Deus da prosperidade. E simplesmente, quando Gideão obedece a Deus, derruba o poste ídolo, simplesmente derruba o poste de Azira. Algumas traduções não falam sobre essa deusa, mas simplesmente ele obedece. E depois o Senhor pede o quê? Gideão oferece um presente para o Senhor. E Deus não é Deus de presente. Deus é Deus de sacrifício. Glória a Deus. Esse é o perfil de Deus. E ali simplesmente o Senhor volta na mesma noite e diz: Gideão, você deu o cabrito, mas eu quero o melhor boi do seu pai. E Gideão vai e sacrifica o melhor para Deus. É assim que Deus age nas nossas vidas nesses dias de adversidade. É assim que Deus nos abençoa nesses dias da adversidade. Quando nós mostramos que o que nós temos não é suficiente para vencer os nossos inimigos e adversários,
Mas quando nós fazemos algo para o Senhor, nós estamos colocando a nossa confiança nele. Estamos dizendo, olha, daqui para frente tem que ser o Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, isso é teologia da prosperidade. Fale o que você quiser. Isso aqui é teologia da Bíblia Sagrada. Arranca as páginas que eu estou lendo e faça uma Bíblia só para você. Deus é grandioso, irmãos. Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está no passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Significa que tudo isso que eu estou lendo para você, que aconteceu na vida de Pedro, já existia para Pedro. Ele só tinha que aprender a usar a palavra de Deus. E é o que eu tenho ministrado. Meus amados, nesses dias de medo, você não deve se recuar no teu dízimo, na tua oferta. São os momentos que mais você tem que fazer no altar de Deus, para mostrar, eu dependo de ti, ó Deus. Eu dependo do Senhor. Eu tenho testemunhos sobre minha vida, tenho testemunhos sobre a vida de pessoas da nossa igreja, que são abençoadas por acreditar em Deus. Eu me lembro um dia que eu peguei todo o meu salário e falei com a minha esposa e disse, olha, eu vou mandar para missões o meu salário, e eu não sei como nós vamos pagar as contas esse mês, mas eu sei que nós vamos pagar, porque Deus, Ele é Deus na nossa vida. E no mesmo dia na igreja, eu fui, depositei todo aquele dinheiro, e no mesmo dia uma pessoa também estava fazendo algo da mesma forma, para suprir a minha necessidade. Olha como que Deus é, gente. Aquele dia eu vim para casa assim, falei, puxa vida, ainda que o inimigo ele tenta lançar coisas na nossa mente para nos afastar da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Deus abre o teu entendimento. Existem coisas que estão nas regiões celestiais que precisam serem materializadas no mundo material. O Senhor, Ele chamou à existência tudo que não existia. Assim somos nós. Nós somos filhos de Deus. Faça a tua parte, comece a profetizar na tua vida. Eu me lembro que nós não tínhamos um carro novo para andar. Nós andávamos num carro bem velho. E Deus falou, olha, vai espiar a terra. E nós começamos a escolher carros para comprar. E nós íamos na concessionária e o diabo ele ia do lado. Ele ia falar, olha, você vai tomar o tempo desse vendedor, você nem dinheiro para comprar tem, mas a palavra de Deus ela diz, comprar sem dinheiro. Aleluia. E estava eu e lá, a pastora e tal. E Deus estava derramando uma unção de transferência de bens naquela época, como nesse tempo Deus também está fazendo isso. E nós ali pregávamos em Jacutinga, em Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu. Era uma correria muito grande, o carro era velho e nós precisávamos de um carro novo. E Deus começou a abençoar o povo, que começou a cair dinheiro na conta desse povo. E ali simplesmente esse povo começou, pastor, caiu um dinheiro, vai lá no banco e pergunta. E eles iam e o gerente dizia, o dinheiro é de vocês, pegue. Glória a Deus. E Deus começou a fazer uma transferência. E pessoas que tinham as suas fábricas falidas começaram a prosperar e a enriquecer. E um dia eu estava em Campinas e Deus pegou, tocou no meu coração. E nós estávamos perto de um grande hipermercado. Eu falei, olha, vamos parar aqui comprar alguma coisa, que a gente vai comer uma costela que o meu cunhado estava fazendo. Pai do pastor Fabinho. E eu falei, eu também sou filho de Deus, eu vou ver se tem alguma coisa na minha conta. E eu já tinha espiado a terra,
já tinha ido ver carros, aleluia, carros zeros, sem dinheiro no bolso. E aquele dia eu passei o cartão e saiu o extrato de um valor que faltava para nós pagarmos o carro zero. Glória a Deus. Eu saí de lá tremendo, eu falei, não vou sacar, não vou mexer. E esperei chegar segunda-feira, liguei na instituição, a qual tinha feito o depósito na minha conta, e perguntei, olha, esse dinheiro, olha, é do Senhor. Esse dinheiro, o seu advogado entrou com uma ação e ganhou essa ação, e eu não tinha entrado em nenhuma ação. E quando ela disse, o seu advogado, o meu advogado é Jesus. E estava lá o dinheiro. Eu falei, olha, o dinheiro é seu, se o senhor não sacar ele durante 2 anos, o senhor vai perdê-lo. E ali nós compramos o nosso primeiro carro zero, porque nós confiamos no Senhor. Nós não tínhamos medo de entregar o nosso tudo diante de Deus. As nossas ofertas, os nossos dízimos. E nisso, Senhor. Então por que você está falando isso, pastor? Porque se Jesus vier buscar a igreja, ele não vem buscar uma igreja pobre, miserável, que está mendigando o pão. Jesus vem buscar uma igreja rica e abençoada. Porque a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ele começa a escrever 7 cartas que vai até o capítulo 3. E no final de todas essas cartas que Jesus escreveu, que Jesus mandou com que o apóstolo João escrevesse lá na ilha de Patmos, simplesmente diz no final de todas as cartas, ao que vencer, aquele que vencer, o que vencer. Então Jesus não vem buscar uma igreja derrotada, falida. Jesus vem buscar uma igreja rica, de cabeça em pé. Uma igreja que paga as suas dívidas em dia, porque acredita no Senhor. Glória a Deus. É por isso. Glória a Deus. Poderia contar outros testemunhos, mas o Senhor, Ele é Deus, e creia nessa palavra, porque essa palavra, ela não só está inspirada, ela tem menos inspiração e mais literatura. Acredite nessa palavra, aleluia. Deus vai lhe abençoar, vai conceder os desejos do teu coração, mas Ele tem que ser o primeiro na tua vida. As pessoas no último culto, pastor, olha, que loucura, o senhor foi falar de dízimo e oferta em rede social. Eu falei, eu vou falar onde? O que me inspirou foi que no momento em que eu estava pregando, o Espírito de Deus pegou e disse para mim, olha, lembra do eunuco e lembra de Filipe. O eunuco estava na carruagem e Filipe correu atrás da carruagem e entrou dentro da carruagem. E ali o eunuco estava lendo algo que ele não entendia. E Filipe pergunta, olha, tu sabes o que estás lendo? E o eunuco diz, olha, não tem ninguém para me ensinar, eu não entendo o que... E aí então, Filipe revela o que o eunuco estava lendo. Então muitas pessoas que às vezes criticam nós cristãos, por sermos dizimistas e ofertantes, o fazem porque não conhecem a verdade. Porque nós, como pastores, deveríamos ensiná-los o porquê somos dizimistas, o porquê somos ofertantes, o porquê acreditamos nesse Deus quando vem a escassez. Nós temos que ser boca profeta para este mundo e mostrar os nossos testemunhos, porque eu digo para todos vocês, essa crise, eu não sei o que podem falar sobre, eu costumo dizer crise, essa crise que se instaurou mundialmente, ela só existe para uma coisa. Qual coisa, pastor? Aleluias, para que o teu nome seja exaltado diante de toda essa situação que você está vivendo. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, só para nós finalizarmos e participarmos da Santa Ceia. No livro de Eclesiastes, capítulo 2. A palavra de Deus, aleluia. Capítulo 2, versículo 26. Preste atenção, só para nós finalizarmos.
Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. É isso que Deus está fazendo sobre a face da terra. Então, não temas. É a potente e poderosa mão de Deus agindo. Vai haver muita falência, mas o cristão não vai viver a falência deste mundo, como também não vai viver as pestes desse mundo. Diz assim, capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento que nos revela isso que nós estamos estudando, que Deus está trazendo à nossa mente, ao nosso culto. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe e o dê ao bom, ao justo perante a sua face. Para isso, Deus está transferindo as riquezas do ímpio para os filhos dele. Porque minha é a terra é minha, ela deixou para nós cristãos. Os mais altos céus são do Senhor. Amém? Mas preste atenção na última frase desse versículo. Também isso é vaidade, irmão. E aflição de espírito. Se isso causa vaidade na tua vida e aflição de espírito, é melhor viver como pobre do que viver como uma pessoa rica, cheia do dinheiro. Isso é vaidade. Nós temos que ter, sim, para fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Mas se isso tornar vaidade e aflição de espírito, sai fora, porque isso pode simplesmente comprometer a tua salvação. Seja fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Você que tem o teu cálice da Santa Ceia, você que comprou o pão e o suco de uva, coloque num copo, corte um pedaço do pão, amém? Que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, amém, meus queridos? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vão se preparando e eu vou ler um texto para todos vocês sobre a Santa Ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ô Santo. Preste bem atenção. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Aleluia. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 23. Porque o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, meus amados? Glória a Deus.
Aleluia. Eu gostaria que você pegasse, você que está com o cálice que eu entreguei ontem para vocês, pegasse, ou você que comprou o seu, pegasse o cálice. Amém? Nós vamos consagrar ao Senhor. Amém? Você abra. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra aí. Eu gostaria que você segurasse o pão e o suco de uva nas tuas mãos. Amém? Assim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Levante para os céus e vamos apresentar ao Senhor. Pai, como a tua palavra diz, meu Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, eu recebo com ações de graça. Nós recebemos com ações de graça, Senhor, o pão e o suco de uva. Em o nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti pelo pão e pelo suco de uva, Senhor, que nos destes. E neste momento, ó Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu consagro ao Senhor todos os pães e todos os sucos de uvas que estão sendo apresentados ao Senhor neste momento. Eu os consagro a Ti, ó Senhor Deus. Que não seja mais o pão, mas sim o Teu corpo. Que não seja mais o suco, mas sim o Teu sangue, meu Senhor Jesus. Assim eu consagro. Aleluia. Glória a Deus. Você pode, neste momento, comer do corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo, receba o sangue de Cristo. Podei comer. Levante para os céus o sangue de Cristo. Este é o sangue da nova aliança. O sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou para que nós pudéssemos ter vida. Seja curado, seja liberto, seja abençoado ao tomar do sangue de Cristo. E que nós nos tornemos um em Cristo, como Cristo Jesus é um com o Pai. Aleluia. Podei beber. Aleluia. Agradeça ao Senhor com as tuas palavras. Quão tu és bom, meu Senhor. Quão tu és bom. Oramatsu de kouni amassuri andalamanayas. Alabasu meko manayas. Rikanamastu idekola inemeni amassu haribi amassu inimi andalamanayas. Oh Deus, Pai, continua abençoando e fortalecendo a tua igreja, o teu povo. O Senhor é Deus sobre tua vida, irmão e irmã. Recebe da parte do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém, minhas amadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, aleluia. Essa palavra moveu com o meu coração. Eu gostaria de entregar o meu dízimo, a minha oferta. Entra em box neste canal da Oficina de Cristo. Escreva ali
e nós vamos responder para você o número das contas, tudo, explicarmos como que funciona, e nós vamos consagrar diante do Senhor, tá? E você que tem sido dizimista e ofertante, eu agradeço as pessoas que têm contribuído com a obra do Senhor, tá? Eu agradeço, eu não vou citar os nomes, mas eu agradeço. Tem pessoas que nem são da igreja, que fizeram ofertas abençoadoras nesse ministério, pessoas aqui de Mojimirim, né? E eu gostaria de fazer uma oração por vocês que têm sido dizimistas e ofertantes, antes de nós finalizarmos este culto, e abençoar o teu lar, a tua casa, também mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Então você que entregou o teu dízimo, entregou a tua oferta, fez a transferência na conta, em nome do Senhor Jesus, como profeta do Senhor, eu oro por você, porque a palavra de Deus diz que você faz a tua fidelidade e o profeta gera uma bênção sobre a tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, multiplique esses valores na tua obra, na tua casa, para que haja mantimento neste ministério, nesta igreja, para que haja sustento dos ministros, sustento dos missionários, ó Pai. Multiplique esses valores que foram consagrados a Ti em medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, em medidas infinitas, incontáveis, que nós venhamos ter muito para emprestar e não tomemos emprestado de ninguém. Assim também, ó Deus, a todos que têm sido dizimistas e ofertantes fiéis na Tua casa, Senhor, neste ministério, ó Pai, que estas mesmas multiplicidades recaia sobre a vida de todos eles, que o Senhor os abunde em toda a obra de suas mãos, seja próspero, em o nome do Senhor Jesus. Também oro por todos neste momento, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, os nossos afazeres, que esta semana seja uma semana de sucesso, de bênçãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o lar dessa pessoa que está orando, a família. Se houver pessoas doentes, acamadas, pessoas que estão sofrendo neste momento, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai. Visita, Senhor, os enfermeiros, os médicos, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, ó Pai, em meio a este problema que se instaurou, ó meu Deus, neste mundo. Porque nós pertencemos ao Teu reino e podemos gerar esta bênção sobre todos. Em o nome do Senhor Jesus, visite, Senhor, os hospitais, as UPAs, visite, Senhor, meu Deus, ó Pai, as UTIs, visite os leitos de enfermidade com cada pessoa que ali está sofrendo, ó Senhor, seja por qualquer moléstia, qualquer doença, visite-os e os abençoe. Abençoe o lar desta pessoa que está orando comigo com fé. Ó meu Deus, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja, Senhor, meu Deus, restauração na família, ó Pai. Ó meu Deus, no casamento, ó Deus, que haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, restauração, ó meu Deus, meu Pai, em todas as áreas dessas vidas que com fé estão orando comigo neste momento. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro e os abençoo, e que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, e todos digam amém. Todos digam amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar os recadinhos rapidinho. Olha, todos os domingos às 9 horas da manhã nós estamos com lives. Tá? Mesmo quando nós estivermos nos prédios, nos hotéis, nos locais aonde nós estivermos fazendo os cultos, domingo e quinta-feira. Domingo às 9 horas da manhã e quinta-feira às 8 horas da noite. E todos os dias, todos os dias eu tenho postado uma live curta de no máximo 10, 12 minutos, que é o Momento com Deus.
né, para te fortalecer, para te trazer uma palavra de esperança aos vossos corações. Se você também tem algum problema, alguma coisa que tenha incomodado em qualquer área da tua vida, você me escreva. Tá? Eu tenho recebido pessoas que têm escrito para mim, nós temos orado junto, né? E Deus tem abençoado essas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, estou à disposição como servo de vocês, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente domingo, agradeço a todos que participaram, né? E que você possa compartilhar este culto com outras pessoas, indicar pessoas para participar junto conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amo, estou morrendo de saudade. Ontem eu saí para fazer entrega do cálice e do pão. Eu matei saudade de alguns irmãos, estou com saudade de todos os irmãos, todos mesmo. Nós temos orado, temos nos consagrado a Deus por vocês. Às vezes passamos madrugadas em claro, orando por vocês, tá? Para que Deus venha fazer o melhor por vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? E fiquem à vontade em nos procurar. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos vocês e um bom domingo para todos, em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus, paz do Senhor Jesus.